Um dia eu conversando com uma irmã, minha irmã de sangue, e ela estava falando que ela estava falando com Deus, Deus, estamos numa certa idade e não conquistamos nada até agora. E o Senhor respondeu a ela e falou: a culpa não é minha. São vocês que não procuram, são vocês que. O Senhor, ele nos dá inteligência, ele nos abre as portas e a gente não corre atrás, a gente não vai até aquilo que o Senhor preparou pra gente. E eu tava assim, esses dias eu tava cantando na igreja, tava na hora do louvor, tava lá cantando, com o microfone na mão, fazendo base, e de repente começou a vir dentro de mim uma revolta, comecei a pensar também na minha vida. Aí chegou a minha vez de pensar em mim. Comecei a pensar na minha vida e comecei a ter, assim, sabe, uma revolta. E eu cantando ali, e eu comecei a falar com Deus, Deus, o que está acontecendo? Tô desempregada, já passei de 50 anos, e como assim? A minha vida não vai para frente e tá travada. Eu comecei a falar com Deus, até porque eu estou debaixo de uma promessa. Tenho promessas na minha vida. E eu querendo assim ouvir uma voz, sabe? Nem que seja uma bronca, e veio uma voz assim, bem mansa, assim, canta pra mim. Eu falei, meu Deus, eu tô precisando da palavra pra mudar minha história e canta pra mim. Aí eu comecei a cantar, né? A menina lá da igreja ministrando louvor tremendamente ali, eu fazendo base, ali cantando, e foi uma bênção. E ali o Senhor foi me dando algumas respostas, sabe, sobre autossabotagem. E eu comecei a perceber que o Senhor, ele não dá nomes às certas situações, né? É o homem que dá nome a certas situações. Por exemplo, autossabotagem, né? Se for falar biblicamente, falar pessoas que recuam, pessoas que voltam para trás, pessoas que param no meio do caminho porque não acreditam, não confia naquilo que Deus falou, não acredita que tem potencial, né? E fala, se fortifica, se fortaleça. As passagens da Bíblia falam tudo sobre praticamente tudo. E só que os cientistas, né, acaba dando nome, autossabotagem. E ali eu comecei a ver o que era isso, estudar sobre o que era autossabotagem. E eu fui entender que a autossabotagem é quando a gente tem assim um comportamento que a gente não vai para frente, nem vai para trás, a gente acaba não chegando até onde a gente deveria estar, o desejo do nosso coração. Por exemplo, às vezes a gente quer, né, chegar a um certo lugar e a gente acaba se auto-sabotando, a gente acaba recuando porque não acredita em si próprio, né? E quando a autossabotagem a gente acaba se atrapalhando. Isso é muito triste. A gente acaba se atrapalhando. Atrapalha o seu próprio sucesso. Aquilo que eu quero fazer, eu sei que vai ter sucesso, eu sei que vai ter um bom resultado, mas a gente acaba se atrapalhando, né? Então, às vezes eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho, sabe, algo para fazer e eu mesmo me saboto. Não precisa ninguém de fora vir com, sabe, entulhar meus poços, não. Eu mesmo pego o entulho e eu mesmo entulho meus poços. E eu, lendo a passagem de Gênesis 37, eu vi assim, como José, ele teve sonhos, né? Os sonhos que Deus deu para ele não foi dele. Ninguém sonha porque quer. Você está dormindo, o sonho vem. E de repente Deus começou a dar sonhos para ele. E ele teve uns sonhos muito poderosos. E ele guardou no coração dele. Só que ele tinha pessoas ao lado dele que queriam sabotar. E sabotaram. Mas só que quando eles tentavam fazer algo, Deus fazia ele crescer cada vez mais. Então, hoje eu venho entender que a autossabotagem é algo muito poderoso, mas só que tem que haver algo muito mais poderoso para quebrar isso, para tirar isso. E quem é esse algo super poderoso? É o nosso Deus. E você deve lutar contra isso. Amém? Fico com esta palavra em nome de Jesus.